Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por mais um culto que Ele nos reúne na sua santa, bendita e amada presença. Amém. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10 também. Amém? Suba um pouquinho mais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que bom que você veio na casa de Deus em mais um culto para entregar o seu coração e mais uma oportunidade que Deus te concedeu e nos concedeu, nos reuniu para glorificá-lo, para adorá-lo, para ouvirmos a sua palavra, para exaltarmos o seu nome e para entregarmos nessa noite que nós temos de mais precioso diante da sua presença, diante do trono da graça, que é o nosso coração, para ser trabalhado, para ser moldado, nosso caráter para ser trabalhado, transformado e fortalecido. Glória a Deus pela sua vida aqui nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amém? Aqui são duas traduções, amém? E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ou não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Pode assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nos colocamos debaixo do Teu puro e precioso sangue. Entregamos o que nós temos de mais precioso ao Senhor, que é o nosso coração. Vem nos sondar, vem nos lavar e vem renovar a nossa mente nessa noite. Que não saiamos daqui da maneira que nós entramos, mas que a sua palavra possa trazer mudança, que a sua palavra possa trazer arrependimento, quebrantamento e transformação aos nossos corações. Nos toca, Senhor, com poder, com honra e glória, na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Que todo atrapalho e todo mal partem retirado agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos findando mais um ano. É mais um ano que se passa, aonde nós vamos chegando já nos últimos dias do ano, né? Para começar um outro ano. E sempre é interessante nós fazermos uma autoanálise profunda e verdadeira das nossas vidas, não é verdade? É sempre interessante nós procurarmos fazer uma autoanálise da nossa vida. Aqui, quando o Senhor me tocou a trazer essa mensagem, que não foi hoje, já faz algum tempo que o Senhor falou comigo a respeito da murmuração no meio do seu povo, da murmuração no meio da sua igreja, da reclamação no meio do seu povo. E quando o Senhor falou comigo a respeito desse tema, Deus também estava trabalhando no meu coração, no meu caráter. Deus estava falando também a respeito da minha vida, e era algo onde eu precisava me entregar, era uma área da minha vida onde eu precisava me inclinar verdadeiramente. Pois o convívio entre irmãos e o nosso convívio com pessoas não é somente dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, todo mundo se elogia, todo mundo diz paz, né, do Senhor Jesus Cristo. Mas nem sempre lá fora é assim. Nem sempre na vida conjugal é assim. Nem sempre na educação dos nossos filhos é assim. Nem sempre o relacionamento lá fora entre patrão e empregado, empregado-patrão é assim. Entre amigos, vizinhos, parentes e conhecidos. No livro de Números, capítulo 16, versículo de número
42. No Antigo Testamento, onde houve uma revolta do povo contra Moisés e Arão, devido à rebelião de Corá. Amém? Eu vou ler esse trecho e nós vamos dar sequência nessa maravilhosa mensagem. Você que está com a sua Bíblia aberta, ou se vai acompanhar aqui no telão, no versículo 41, que fala a respeito da rebelião de Corá, finalizando aqui esse contexto, diz assim: no dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a queixar-se, a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Em seguida, no 42 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirando do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles. Porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Essa praga é o que Paulo fala em Coríntios. Todos nós sabemos aqui o que é murmuração. Ou talvez, se alguém não sabe simplificadamente o que é murmuração, murmuração é quando nós, no nosso dia a dia, passamos a reclamar, passamos a falar em baixos tons, reclamando de certos tipos de situação, reclamando do dia que está quente, reclamando do dia que está frio, reclamando se o dinheiro não deu para pagar todas as contas, reclamando do vizinho, reclamando do marido, reclamando do pastor da igreja, reclamando do irmão, reclama disso, reclama daquilo. Só que isso é algo tão comum, isso se tornou algo tão corriqueiro, se tornou algo tão, um acontecimento tão normal no nosso meio, que as pessoas vivem em murmuração, acordam em murmuração, dormem em murmuração e deixaram de perceber e de compreender quão horrível e horrendo é um cristão que se diz filho de Deus e que vive na murmuração. Por que eu digo que se tornou algo tão corriqueiro? Pois é algo que nós vemos na nossa família, é algo que nós encontramos no meio da igreja, e é algo que verdadeiramente entristece o Espírito Santo de Deus, ofende a Deus, pisamos no seu sangue, afrontamos a sua presença e deixamos de glorificá-lo, deixamos de exaltá-lo, deixamos de entoar louvores ao Senhor para dar alimento a demônios, para alimentar espíritos imundos, para alimentar
todo tipo de imundícia ao nosso redor. Pois quando no nosso meio não há louvores e não há adoração, o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor habita onde Ele é engrandecido, onde Ele é louvado, onde Ele é adorado, não aonde Ele é ofendido, não aonde Ele é questionado, não aonde o sangue do seu Filho é pisoteado. E qual que é o grande problema de ter se tornado algo normal no nosso meio? Meu irmão, tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, é normal. Todos nós bocejamos quando acordamos, antes de dormir, durante o dia. E nós tratamos isso como algo normal, não é pecado. Mas se nós descobrirmos que bocejar é pecado, então nós passamos a olhar e falar que aquela atitude é pecado. E qual que é o grande problema de toda essa história? Quando nós achamos que isso é algo corriqueiro e algo normal do nosso dia a dia, nós não nos apresentamos diante de Deus e confessamos tais práticas como um pecado. Sabe por que não temos praticado dessa maneira? Porque não temos percebido. Porque não temos analisado o nosso dia a dia. Talvez porque não temos permitido o Espírito Santo de Deus sondar profundamente os nossos corações. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida, em vários momentos nós passamos prova, nós passamos luta, nós passamos algumas adversidades, mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca virou as costas para nós e Ele nunca nos abandonou. Jamais. E é nesses momentos, tanto como em outros tantos momentos, é que nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós passamos e quando a sua igreja passa a murmurar, isso desagrada profundamente ao Senhor. Quando nós vemos a travessia do povo no deserto, em quantos momentos eles murmuraram? Não tinha pão, murmurava, Deus dava pão, murmurava. Tinha água salgada, o povo murmurava, Deus dava doce, eles murmuravam. Não tinha carne, eles reclamavam, insultavam a Deus, se queixavam. Deus dava comida em abundância, eles também se queixavam. Eles estavam lá como escravos no Egito, o povo de Israel, esperando o libertador. Vem o libertador, então vamos sair do Egito. Sai do Egito, reclama que o deserto é muito complicado, que lá eles tinham alho, que eles tinham cebola, que pelo menos eles tinham onde morar, que pelo menos onde eles tinham onde se esconder do sol. E falavam, melhor se nós estivéssemos no Egito. Eu peço que você preste atenção, pois isso abre-se como uma chave espiritual nas nossas vidas. O porquê de tantas situações adversas que nós passamos e continuamos passando na nossa vida devido à murmuração. Devido à reclamação. Devido aos insultos. Quando nós murmuramos e ficamos naquela falácia diante de Deus, nós estamos falando para Deus que nós estamos descontentes, estamos apresentando um sinal de descontentamento diante da sua presença. Quando nós murmuramos, nós dizemos para Deus que nós estamos num período de insatisfação com tudo que Ele fez na nossa vida. E nos tornamos queixosos. Pois da nossa boca só tem partido, em certos momentos, murmuração. Quando o cristão ele vive numa vida de murmuração, de reclamação, de queixas e descontentamento diante de Deus, é assim que ele vê a Deus. Sabe quando uma pessoa que vive murmurando vê a Deus?
Ele diz que Deus não está vendo o que ele está vendo. Então ele está dizendo que Deus é incapacitado e é cego. Quando nós nos entregamos a uma vida de queixas e murmuração, nós falamos que Deus não tem o controle das situações em todas as áreas da nossa vida. Quando nós vivemos em murmuração e queixas, nós estamos falando que Deus é incapaz. Nós estamos falando que Deus é impotente. E que Deus é um grande incompetente. Pois se nós precisamos nos queixar e murmurar, isso significa que Deus não tem o controle de nada em nossa vida. É essa a mensagem que nós passamos. Porém, se algum ímpio escuta a nossa queixa, ele vai perguntar, mas que Deus é esse que essa pessoa serve? Que igreja que essa pessoa congrega e que vida que essa pessoa que diz ter com Deus tem? Quando nós nos entregamos a uma vida de murmuração, nós estamos falando que Deus é fraco. Quando nós nos entregamos a uma vida de murmuração, estamos dizendo que estamos insatisfeitos e sabemos mais do que o Criador. E para resumir essa questão do murmurador, dá a entender que aquele que murmura, verdadeiramente ele não confia em Deus. Ele não crê em Deus. Ele não confia nas suas promessas. E o que acontece hoje com quem vive em murmuração, em lamentos, em reclamação? Ah, pastor, mas eu não vi a terra se abrir, né? Como na rebelião lá de Corá, a terra se abriu, engoliu centenas de pessoas. Isso não aconteceu. Você que se engana, meu irmão, minha irmã. Quem pensa que levanta-se com murmurações, queixas e reclamações diante de Deus e acha que a sua vida vai de vento em pompa, isso significa, e nada mais revela, que você está nu, que você está cego e que você está fraco e que você não enxerga mais um palmo à frente do seu nariz. Pois, se aceitamos andar em desconformidade com a palavra de Deus, achando que nós podemos falar e expor aquilo que nós achamos e pensamos por obra da nossa carne, eu digo que estamos completamente errados e equivocados. Quando estamos murmurando, estamos revelando que nós não estamos andando no Espírito. Quantos subiram aqui em murmuração? Quantos imporam suas mãos em murmuração? Quantos partiram o pão e beberam do cálice em murmuração? Quantos que amanhecem, entardecem, anoitecem em murmuração? E quanto que o combustível do seu homem interior é reclamar, 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 mas quando vem para a igreja, coloca a sua melhor roupa, o seu lindo sorriso, e quando encontra um irmão, só fala que está tudo bem, graças a Deus, não tem sido sincero com o seu próximo, não tem sido sincero com Deus. Isto revela um problema no nosso caráter, isso revela uma conduta completamente reprovada diante de Deus. Quantas áreas da nossa vida já não era para estar resolvidas e ainda estamos patinando porque permanecemos andando na nossa carne reclamando? O ministério de muitos estão atrasados. Por quê? Devido à grande queixa e murmuração, devido à grande afronta diante de Deus. Meu irmão, se aquele povo no deserto que eles faziam, abominar, virava a Deus, como que hoje uma mesma conduta de reclamação, queixas e murmúrios, nós podemos pensar que isso não desagrada a Deus? Como? Estamos nos enganando a nós mesmos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E são nas mínimas situações e condições que o inimigo entra
e com a nossa cooperação de andarmos na nossa carne, damos lado e brecha para que isso permaneça e continue, e as portas não sejam abertas, e nós não venhamos a ouvir a Deus, a compreender o que Deus está falando para nós. Quanta discórdia há no nosso meio, devido à grande chuva de murmuração. Meu irmão, Deus olhou para Moisés e falou assim: eu me desagradei do que eu vi o povo fazendo contra mim. Sabe por quê? Se a minha irmã murmura a meu respeito e eu murmuro a respeito dela, o diabo fala assim para ela: não, continua falando, porque o teu irmão está errado, você está com a razão, né? E eu continuo murmurando contra ela, porque eu estou vendo o erro dela, eu estou vendo as atitudes dela, o que fizeram, o que não fizeram. Mas uma coisa entenda, igreja, nessa noite, não existe murmuração contra o pastor Carlos, não existe murmuração dele contra mim, pois a murmuração é contra Deus. A Márcia pode estar errada, mas se eu vou ficar murmurando contra ela, ou contra as atitudes dela para comigo, não é algo só entre eu e ela. Isso ofende a Deus. Isto ofende a presença de Deus, da minha irmã, do pastor Carlos. Você não está apenas se queixando, sendo queixoso, ou murmurando, ou mostrando o seu ponto de descontentamento com o seu próximo. Você está mostrando a sua indignação contra o Criador, contra o Altíssimo, contra o Criador dos céus e da terra. E qual que é o reflexo disso na nossa vida? Meu irmão, hoje eu digo para vocês que a terra aqui não vai se abrir para engolir ninguém. Mas a batalha que se trava no reino espiritual, as portas que se fecham no reino espiritual, e a maneira como a pessoa retrocede na sua vida, não crescendo na graça, no conhecimento, no Espírito, na revelação, travando a bênção de Deus para a sua vida, fechando portas que Deus abriu para você na sua vida. Sim, meu caro e meu querido irmão, a ofensa que nós lançamos na face de Deus fecha todas as portas, fecha todos os canais, ficamos fracos, enfermos, isolados, atribulados, ressentidos, achando que o problema é com Deus, achando que o problema é com a igreja, achando que o problema é com o irmão, sendo que o problema é conosco. Meu irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Tem pessoas que estão cheias de raiz de amargura e de ressentimento, cheias de raiva, cheias de mágoa, e transforma tudo isso em reclamação diante de Deus. E aonde estão os verdadeiros adoradores? E aonde que está aquele povo que sofre calado? Onde está aquele povo que perdoa e que ama e que confia no Altíssimo? Que crê que o seu Criador tem o controle de tudo? Se você, meu irmão, estiver com sono, levanta, pega um copo de água, toma, fica de pé um pouco, mas não perca essa palavra. Tem alguns irmãos que passam a batalha na hora da mensagem, sabe por quê? Porque isso aqui é uma chave que se abre. É uma chave que se abre. Ah, meu irmão, mas você está pregando para mim? Eu estou pregando para aquele que está decidido a se arrepender, a se voltar para Cristo, a entregar o seu coração e reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele te deu um Espírito Santo para te guiar, para te dirigir. Porque tudo isso aqui começou na minha vida. Num dia que eu estava dentro do meu carro, fazendo uma viagem, cansado, e Deus falando comigo: meu filho,
Veja como é o seu dia, veja como é a sua semana. Você não tem mais me adorado, você não tem mais me exaltado, você não tem mais me glorificado, mas o que eu escuto dos seus lábios é murmúrio e reclamação, desde que o dia amanhece até que o dia anoitece. E naquele momento eu falei assim: meu Deus do céu, eu te agradeço, Pai, pela tua revelação, pelo teu Espírito Santo ter falado comigo. Oh, mas como que você chegou a esse ponto? Sabe por que eu fui perguntar para Deus? Porque eu falei assim: Deus, eu não estou te percebendo. Deus, eu não estou te ouvindo. E não estou recebendo a sua revelação à altura da sua palavra. O que está acontecendo na minha comunhão? Porque eu sondei o meu coração, eu pedi para o Senhor sondar o meu coração, eu fiz uma autoanálise da minha vida. Mas se o Senhor não me revelar, eu não vou compreender, porque se é algo que eu estou fazendo, é algo que eu não estou percebendo, é algo que eu não estou compreendendo, é algo, Pai, que se eu estou fazendo, é sem entendimento. E de repente, naquele momento, Deus tocou o meu coração e me revelou, e eu pude me humilhar diante da sua presença. Mas entre a minha humilhação, eu falei: Deus, eu não percebi nada, eu não vi nada. Eu falei aqui: Deus então me revela, Deus me revelou. Agora aqui no meio, me pergunta, o pastor Riclave, você não sabia que murmuração era pecado? Pô, claro que eu sabia. Mas por que eu não percebi isso aqui, quando eu pedi para o Senhor me sondar, e eu fiz uma autoanálise também da minha vida? É como a murmuração, tantos tipos de pecado, de destemor e de amor ao mundo, se tornaram tão normais diante da igreja, que a igreja já anda enraizado naquilo, e não faz mais separação entre o que é santo, entre o que é diabólico, entre o que é puro, entre o que é impuro, entre o que é de Deus, entre o que é do diabo, entre o que é certo, entre o que é errado. Aí eu falei assim: Deus, eu estou impactado com isso, e realmente eu pude perceber que eu estou falhando, estou desagradando ao Senhor. O Senhor tanto me amou e me levantou e me chamou para eu ser um canal de Deus, mas eu não tenho sido um canal de Deus. E quando nos levantamos em murmuração e pecamos contra Deus, tenha certeza, meu irmão, que você atrai influências negativas para a sua vida. Numa casa onde há contenda, rebeldia, rebelião, pecado, é daquilo que o diabo se alimenta. E quando nós nos tornamos verdadeiramente murmuradores, e a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio, sabe o que é que nós nos tornamos com toda essa reclamação? Nós nos tornamos rebeldes. Porque Deus disse para Moisés: olha lá, Moisés, a rebeldia do meu povo. Porque se rebelaram contra mim. E um rebelde, meu irmão, ele se torna até um feiticeiro. Até um feiticeiro. Então, ao invés de adorarmos a Deus, de vivermos e prestarmos a Deus um culto de ação de graças, de louvor, de adoração, no Espírito, inclinamos-nos para a nossa carne de uma maneira sutil e passamos a murmurar. E depois daquele momento que Deus falou comigo, eu me humilhei na sua presença e falei assim: não, Deus, eu estou errado, realmente eu reconheço que eu estou errado. Um certo dia, que não faz muito tempo, havia uma negociação que eu estava envolvido, e ela estava, bem dizer, bem fechada, bem finalizada, e naquele dia, infelizmente,
uma adversidade que apareceu, ao invés de eu confiar no meu Criador, ao invés de eu depender do Senhor e eu sofrer calado, mas eu me deleitei na murmuração naquele dia. E no final daquela murmuração, eu recebi uma ligação e falou assim: ó, tá tudo cancelado, acabou. Eu falei assim, na hora, eu falei assim, ok, eu nem perguntei o porquê. E cheguei para minha esposa e falei assim, olha, murmurei tanto hoje, eu falei tanto que não devia hoje, que eu percebi que algo que estava fechado, estava concretizado, foi tudo por água abaixo, por causa da minha boca, e de eu não ser um canal de bênção. Ah, pastor, mas por que isso aconteceu? Meu irmão, a vida nossa é uma colheita, se a gente semeia, se você semeia coisas boas, é óbvio que você vai colher coisas boas. Mas aquilo dali, meu irmão, foi uma permissão de Deus na minha vida para tratar o meu caráter mais ainda. E eu cheguei diante de Deus e falei assim, Deus, eu sei porque que isso não deu certo, foi por causa da minha boca, foi por causa da minha língua grande, foi por causa que eu não parei de falar, foi por causa que na hora que era para agradecer, que era para adorar, que era para exaltar, que era para glorificar o teu nome, eu escolhi um outro caminho. Eu falei assim, Deus, eu não sei quando eu vou ter novamente uma oportunidade quanto essa. Mas uma coisa eu te digo, Pai, que agora o que eu quero verdadeiramente é que o Senhor produza um verdadeiro despertar na minha vida. E coloque um verdadeiro temor na minha vida. Eu quero me arrepender disso, porque eu não quero mais essa prática. Pelo menos o negócio não está fechado, mas eu estou verdadeiramente compreendendo a situação e estou arrependido para a tua honra e para a tua glória. E falei, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E eu simplesmente, meu irmão, daquele dia em diante, eu fechei a minha boca e não falei nada. Minha esposa chegou e me perguntou, e aí, amor? Eu falei, é só assim, não deu certo. Tá, mas tá tudo bem, Deus está no comando, Deus está no controle. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém, acabou aqui. Amém. Amém. Simplesmente, ao mesmo tempo que eu posso estar aqui em cima, pregando o Evangelho, somos falhos, e lá embaixo podemos dar lado para a nossa carne, sem vigilância, e reclamarmos, entristecermos a presença de Deus, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Afastamo-nos do Senhor por estar em rebeldia, entristecendo o seu Espírito Santo. E nisso tudo, com experiência própria, digo para todos vocês aqui nessa noite, meu irmão, fim de ano, precisamos vigiar mais no nosso relacionamento com os irmãos, na nossa comunhão com Deus. Se estamos vivendo a luz verdadeira dessa palavra, muitas vezes nós ligamos a nossa vida no piloto automático e deixamos. Eu estou vivo, estou respirando, estou comendo, estou bebendo, estou dormindo, então está tudo bem. Não, meu irmão, nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre porque as portas se abrem, quer dizer que Deus está se agradando com você, porque uma porta aberta não é um símbolo que você está salvo. Algo que deu certo não significa que a sua vida está alinhada com Deus. Porque você dormiu uma noite em paz, sem ter pesadelo, não significa que Deus tem se agradado da nossa conduta, da nossa maneira de agir, de pensar e de falar. Por isso, eu digo mais uma vez, igreja, precisamos orar mais, precisamos vigiar mais, precisamos descer mais
e nos humilharmos e pedir que o Espírito Santo de Deus venha sondar e revelar os nossos corações, pois é nas mínimas coisas onde nós não percebemos que o diabo está minando a nossa fé, está tirando o nosso ânimo. Estamos murmurando, estamos ficando sem fé. Estamos murmurando, estamos ficando sem ânimo. Estamos murmurando, estamos ficando sem disposição para cultuar e adorar a Deus. Estamos murmurando, em vez de adorar, de exaltar e de glorificar a Deus. Jó teve muitas oportunidades para viver uma vida de murmuração. E não foi isso que ele fez quando ele perdeu a casa, quando perdeu os filhos, quando perdeu todos os seus bens. A sua mulher falou para ele amaldiçoar Deus, ele amaldiçoou, não. E será que se nós estivéssemos no lugar de Jó, nós não teríamos amaldiçoado? Ou se não temos amaldiçoado com a nossa murmuração, com a nossa queixa? Não, ele disse, não, Deus me deu, Deus tirou. No sair do ventre da minha mãe, eu voltarei para lá. Ele diz que o Redentor dele, o Criador dele, o Senhor dele ainda vivia. Que o Deus dele sabia de todas as coisas. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Deus é um Deus presente, Ele sabe de todas as coisas e nada sai do controle das mãos dele. Então isso significa que não devemos tomar nada nas nossas mãos, mas entregar àquele que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas e que tem o poder de todas as coisas, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele pode mais do que você, Ele sabe mais do que nós. Ele não erra, Ele não falha. Deus tem o tempo certo, a hora certa, o modo certo, o jeito certo, o caminho certo de agir e de operar nas nossas vidas, igreja. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do coração dele para nós. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará se sobressair a sua justiça como a luz. Salmo 37, esse é o nosso Deus, não temas, Ele está conosco. Temos um Salvador, temos um Criador, temos um Deus soberano que sabe todas as coisas. E o nosso trabalho é trabalhar? Não, o nosso trabalho é descansar no Senhor. Como ele diz naquele cântico, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então Deus nos chamou para adorá-lo. Mas podemos fazer isso na carne? Podemos tentar, mas não adianta, é no Espírito. Por isso precisamos ser vigilantes com a nossa carne, com as fraquezas, andar prudentes, ser manso como a pomba, prudente como a serpente, em todo o tempo seja alvo as nossas vestes, não falte azeite sobre a nossa cabeça, andar no temor do Senhor, vigilantes, constantemente, prudente, pois Ele nos tem chamado para adorá-lo, para exaltá-lo, para que a nossa casa seja um pedacinho verdadeiramente do céu, literalmente falando. Quando adoramos a Deus, quando exaltamos a Deus, quando sofremos calado, quando não estamos mais suportando e dobramos nossos joelhos, entregamos aquela causa, aquele espinho que está entalado aqui na nossa garganta para Deus. Pois esse espinho não é responsabilidade do seu irmão, não. Isso aí é Deus que vai agir, é Deus que vai operar, quando nós entregamos essa situação nas mãos dele, e não na nossa. Então, meu irmão, um povo que vive para adorar a Deus, para exaltar o nome dele,
para glorificá-lo, para exaltá-lo, esses sim verão a glória do Senhor, perceberão o seu mover. E naquela conversa aqui, já para finalizar, e Deus falava comigo, Ele falou assim: meu filho, olha, qual foi a última vez que você parou um dia, um momento para me agradecer por tudo que eu tenho feito na sua vida, por todas as portas que eu tenho aberto, por tudo que você tem visto acontecer? Você pode me adorar, me exaltar. Deus não cobra o comportamento de ninguém, meu irmão, mas aquele que pede, o Senhor revela onde está o seu problema, e o Senhor revelou o meu, e eu pude perceber que ao invés de eu agradecer, ao invés de eu exaltar, ao invés de eu adorar, ao invés de eu glorificar o nome do Senhor, eu estava me afundando, cavando um buraco e me enterrando nele. E ali, meu irmão, Deus não opera, ali Deus não age, ali a porta não se abre, ali Deus não pode nos ouvir, ali não percebemos a Deus. Aí chega lá no pastor: pastor, porque eu estou com um problema assim, estou com um problema assado, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e as coisas não adiantam, as coisas não mudam. E as pessoas que se aprofundam verdadeiramente nessa vida, elas vão dar um lado para andar habitualmente no pecado, porque o desânimo vem, a fraqueza vem, a desorientação vem, e junto com a murmuração vem vários outros tipos de pecado, porque o nosso coração se endurece, porque deixamos de ser um homem agradecido para ser um homem ressentido para com Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala assim, capítulo 16, alegrem-se sempre. Olha que coisa maravilhosa. Não murmurem sempre, não vivem em reclamação e queixa. Ele diz, alegrem-se sempre. Né? E como que nós nos alegramos sempre? Nos entregando a Deus e permitindo que a sua graça, com o mover do seu Espírito, nos alegre, nos encha da sua alegria, nos encha da sua respiração, nos encha de arrependimento, nos encha de quebrantamento, nos encha do seu amor, nos encha da sua percepção, nos encha de ousadia e vá nos enchendo com os frutos do Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui, orem continuamente. Ele fala aqui, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, sejam agradecidos, cultuem a Deus com louvor, glorificando e exaltando o nome dEle. Pastor, mas eu não consigo. Mas então a partir de hoje você fala para Deus, Deus, a partir de hoje, da minha boca, eu quero que o Senhor receba um cântico, eu quero que o Senhor receba louvor, e que o meu louvor chegue na sua presença como cheiro suave, como uma verdadeira adoração. Enquanto você está ali agradecendo, enquanto você está ali sendo cerrado no meio, muitas vezes sendo perseguido, massacrado, pisoteado, passando luta, adversidade, mas você está ali ao invés de reclamar, mas você está ali, eu vou adorar, eu vou exaltar. É neste momento que Deus está trabalhando naquela causa que para nós é impossível, que para nós é incapaz. É nesse momento que o adorador, eu vou me prostrar, eu vou adorar a Deus, eu vou fazer a minha súplica, oração de graças, entoando louvores, exaltando ao Senhor. É ali que Deus está trabalhando, é ali que Deus está operando, é naquele momento que Deus vem ao encontro daquela causa, da situação e das várias adversidades que aparecem no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no meio familiar, no nosso trabalho. E é ali que Deus intervém, é ali que Deus mostra, esse me serve, esse é filho, esse é escolhido, esse eu estou com ele, esse eu levanto ele, esse eu dou a vitória na causa dele. É esse Deus que nós servimos.
É o Deus do hoje, é o Deus do agora, é o Deus que pode todas as coisas, mas quando nós estamos nos entregando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos exaltando Ele. Sabe, meu irmão, eu digo uma coisa aqui nessa noite para a igreja. Tem irmãos aqui nessa noite que passam adversidade e lutas em certas áreas da sua vida há anos. Há anos. Sabe por quê? Porque estão na esfera da murmuração. E teu irmão chega e fala assim: Rosana, irmã, você não tem ideia, eu estou passando uma luta na minha vida, uma situação, uma adversidade, isso, aquilo. Ai, mas faz quanto tempo, irmão? Não, já faz mais de 2, 3 anos. Isso não resolve na minha vida, isso não melhora na minha vida, isso não sara na minha vida, isso não sai da minha vida. Sabe por quê? Porque aquele caminho, meu irmão, era para você passar bem rapidinho. Olha a chave. Situações aparecem na nossa vida não para a gente ficar sendo massacrado lá, não. Esbofeteado lá, não. É por causa da nossa boca. Era para a gente passar bem rapidinho. Quando fechamos a nossa boca, sofremos calado, entregamos e confessamos ao Senhor e adoramos Ele. Essa chave abre as portas, essa chave você passa, essa chave Deus está te glorificando, essa porta Deus já abriu lá na frente. Aí enquanto muitos passam por aquele caminho rapidamente, outros estão ali, quase eternamente. E quanto mais fica, mais reclama. Quanto mais fica, mais se entrega ao pecado. Quanto mais fica, mais derrotado, esbofeteado é pelo diabo e mais mau testemunho dá e mais tristeza traz para o corpo de Cristo. Então nessa noite nós temos uma grande oportunidade de fazer isso aqui, eu vou virar uma página na minha vida. Porque Deus está comigo. Onde a vida é esperança. O Senhor ainda não voltou, né? Ele ainda não veio buscar a sua igreja. Eu ainda não morri, estou vivo aqui. Então eu quero algo diferente para a minha vida a partir de hoje. Eu vou adorar, simplesmente adorar esse Deus grande, esse Deus poderoso. E você pode ter certeza, meu irmão, quando você permitir que essa palavra da graça trabalhe na sua vida e no seu coração, e você lançar a mão dessa soberba que está no seu coração, desse orgulho que está dentro do seu coração, dessa arrogância que está dentro do seu coração, e se humilhar a Deus e se entregar, você pode ter certeza que a partir desse momento, Deus te toma pela tua mão, e visita e trabalha na sua causa, na sua casa, na sua família, e nas áreas da sua vida que estão travadas, paralisadas, infernizadas pelo inferno por causa da nossa boca. Então vigia, igreja, se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração, estarei passando a palavra para o pastor Carlos. Eu quero fazer uma oração por vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E que isso possa produzir mudança, transformação, que você possa sair daqui nessa noite renovado. Eu sempre gosto de falar assim, olha, guarde essa mensagem no seu coração, pois essa é uma chavezinha que abre portas que estão fechadas na sua vida, meu irmão. Chega de a gente dar mau testemunho, chega de transparecer e mostrar para as pessoas que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de certas áreas da nossa vida. Chega! Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é imperfeito, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre digo que se tem um errado, somos nós. Eu jurava aqui, eu falava para Deus, mas eu não estou vendo nada. É só Deus para arrancar as escamas dos nossos olhos. É só Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que precisamos nos humilhar, descer, nos entregar, e permitir que o Espírito Santo venha sondar os nossos corações e abrir os nossos olhos. Fechem os olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cima dessa mensagem que foi pregado nessa noite, eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor agora vai tocando mentes e corações aqui nesta igreja. E que todo lamento,
e que todo murmúrio, e que toda queixa, que todo descontentamento, que todo entristecimento, que toda culpa que foi lançado, Senhor, diante da sua face. Pai, coloca nojo em nossos corações nessa noite. Arranca tudo aquilo que o Senhor não plantou e lança fora. Tira toda a erva daninha pela raiz, Senhor, e queima. Que todo este mal, que todo esse espírito imundo, maligno e opressor, que vem para lançar setas, que vem para querer conduzir os seus santos fiéis, Senhor, a um caminho de erro, no abismo, que é, Senhor, a murmuração, Senhor, que somos vistos como rebeldes diante da sua presença. Que o seu sangue agora, Pai, esteja passando sobre a sua igreja, esteja limpando, Senhor, todo escárnio, Senhor, toda murmuração, Senhor, que caia por terra todo encantamento, Senhor. Eu peço nessa noite, Deus, venha arrancar as escamas dos nossos olhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem renovar a nossa mente, no nome do Senhor Jesus Cristo, e gera, Senhor, aqui nessa noite, corações contritos e quebrantados. Levanta homens e mulheres de Deus com o intuito e desejo, Senhor, de sofrer calado, de entregar a causa na sua mão, de te adorar, de levantar a súplica e o clamor diante da sua presença, e de sim, meu Deus, oferecer ações de graça diante, Senhor, dos santos, Senhor, diante, Senhor, do seu altar, do trono da graça, meu Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja engrandecido. Dá, Senhor, a sabedoria e a direção. Receba espírito de sabedoria, espírito de revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba um coração que adora, um coração que serve, um coração que sofre calado, um coração que busca Deus, um coração que tem anseio pelas coisas do alto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Receba um coração adorador, um coração inclinado para Deus, e vamos fechar as nossas bocas para todo tipo de reclamação diante da presença de Deus, no nome de Jesus. Amém.